Pessoal, que a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém. Glória a Deus aí pela vida de cada um de vocês, que o Senhor possa estar ministrando cada dia mais e mais na vida de cada um de vocês. Hoje o vídeo nós vamos falar a respeito da palavra do Senhor. Hoje nós vamos orar junto, nós vamos aprender mais um pouco da palavra do Senhor, amém. O tema hoje é não julgar. A gente não julgar aquelas pessoas próximas, as pessoas próximas, né? As pessoas em que convivemos, as pessoas em que estamos sempre juntos e aquelas pessoas que nós não conhecemos também, né? Então, num geral, na verdade, são todos, né? Que não possamos julgar o próximo. O próximo não é somente aquele que está junto conosco. O próximo quer dizer todo ser humano, né? Todo ser humano que fizer parte aqui junto com a gente da humanidade, que estiver junto aí conosco, se torna o próximo, né, da gente, tá bom? Amém? Vamos estar orando, em nome de Jesus. Eu quero orar com os irmãos. Feche os olhos e eleve os pensamentos aos céus. Vamos estar orando junto para que Deus ministre no nosso coração, amém? Senhor Deus e eterno Pai, eu te agradeço, Pai, por tudo, por esse momento, por esse privilégio de poder te louvar e te adorar, Pai, com a tua palavra, Senhor, em mãos, que é a nossa direção, que é o nosso guia, Pai, que é o nosso GPS, Senhor, que é tudo para nós, Pai. Tua palavra é viva, tua palavra é vida, Senhor, e é ela em que vai ministrar aqui, Senhor. Teu Espírito Santo seja conosco, Pai, ministrando em todo momento, Senhor, nos dando discernimento, nos dando o teu ensinamento, Pai, que possamos transmitir, Pai, a tua boa, perfeita e agradável palavra, Pai, assim como tu queres, Deus, e que nós possamos aprender também junto com os irmãos aqui que estarão ouvindo, Pai. Abençoa a vida de cada um desses, Senhor, que estão ouvindo também, Pai, aqueles inscritos, aqueles que ainda não são inscritos, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida, o lar, Pai, a família, Senhor, de cada um, em nome de Jesus, Pai. Eu já te agradeço pela minha vida, pela vida da nossa família e por cada um, Senhor, que onde chegar esta mensagem, Pai, que seja abençoado, que seja próspero, Pai, a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Aquele que não é inscrito, vá se inscrevendo aí, pedimos para dar uma força aí no canal, né, para estar engajando junto com a gente. Vai compartilhando, vai deixando aquele like, deixa comentário aí também para estar nos ajudando, em nome de Jesus, amém? Esta palavra de Deus sempre ela chega ao nosso coração e a palavra do Senhor diz que ela nunca volta vazia. Então que vocês possam estar recebendo esta palavra de coração puro e que ela realmente ministre no coração de cada um, amém? Como o tema é não julgues, né? Pra gente não julgar, não julgues. Então, eu quero estar aqui, eu pedir para os irmãos abrir as vossas Bíblias, lá em João 12. João 12, o versículo é o 47. João 12. João 12, o versículo é o 47. Amém? E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitas a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que palavra forte, né, meus irmãos? Que palavra abençoada, palavra poderosa de Deus para nossas vidas, né? Aqui Jesus está dizendo que quem ouvir a palavra dele e não crer, é um livre-arbítrio, né, meus irmãos? A pessoa pode crer e pode não crer. Quem ouvir as minhas palavras e não crer, ele não julga. Então por que nós muitas vezes julgamos as pessoas?
Então, se Jesus, o próprio Deus, não julgou, e ele diz aqui que não julga, por que nós temos que julgar, né? As pessoas. Só que não é fácil, né, meus irmãos? Eu sei muito bem, eu já julguei, eu era muito julgador, muito crítico, mas assim, não aquela crítica construtiva, eu era muito crítico mesmo para julgar mesmo, colocava culpa, né, nas pessoas. Hoje a gente ainda luta, né, contra isso, porque não é fácil, né? Mesmo que a gente olhar para certas situações e não falar nada, a gente pode estar julgando de coração, né, de sentimento. Então a gente tem que vigiar muito, né, nessa parte de julgamento. Mas eu melhorei muito, né? A gente, no início da caminhada, né, mesmo na igreja, mesmo com os amigos cristãos, com os irmãos lado a lado, com a família lado a lado, uma família que tem um pouco que serve a Deus, a outra não serve, a outra parte não serve, e onde a nossa luta maior é em casa, né, com a família. Então, mas na rua também, no trabalho, né, onde a gente sempre está passeando, onde a gente vai, nos amigos, né? Então, não é fácil a gente passar 100%, é impossível, né, da gente alcançar esse êxito aí de não julgar, né? Então aqui Jesus está deixando bem claro que mesmo aquele que ouvir as palavras dele e não crê, ele não julga, porque ele não veio para julgar, ele veio para salvar, né? Ele veio para morrer por nós na cruz, por levar todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, ser humilhado por nós, ser cuspido, ser furado, ser humilhado, né, meus irmãos? Ser sofrido ali na cruz por nós. Levar todas as nossas culpas, todas as nossas fragilidades, foi entregues nele, foi executada nele, né? E aqui, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o há de julgar no último dia. Então é a palavra, a própria voz de Deus, que é a palavra, que o julgará no último dia, né? Nem mesmo Jesus, ele mesmo sendo Deus, o Filho, ele não julga, porque Jesus é amor, assim como Deus é amor, né? Que é a Santíssima Trindade, se torna um só, mas ele, como veio como homem, né, para sofrer, para morrer por nós, ele deixou bem claro um exemplo aqui. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, tem um livre-arbítrio. Eu não julgo, porque vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, que palavra maravilhosa, né, meus irmãos, que você possa estar recebendo, né? Não é fácil a gente não julgar, né? Porque a gente tem que entender, assim, que antes da gente ser alcançado, a gente também era assim, era teimoso, era ignorante, era soberbo, né? Era nervoso, né? Briguento, era muitas vezes não ouvia ninguém, não dava, entrava aqui, saía aqui, o conselho de bom coração, conselho de bom grado, de amor, né? A gente não ouvia. Então a gente tem que entender que nós fomos difíceis também, somos ainda até hoje, né? Então que a gente possa não estar julgando as pessoas, e sim tendo misericórdia, e sim tendo tolerância, e sim orando, né? Entregando, né? Em vez de falar, aquele fulano lá, ele é assim, 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 assado, e falar muitas palavras que não vai agradar a Deus, então muito melhor você entregar para Deus e dizer, aquele é um bênção, aquele familiar meu lá é uma bênção, a minha esposa é uma bênção, o meu marido lá, que se for a mulher, vai falar, o meu marido é uma bênção, o meu filho, minha filha é uma bênção, o meu amigo lá é uma bênção. Aí nós vamos estar profetizando um tempo de bênção, de chuva de bênçãos na vida dessa pessoa. Que ela possa também ser alcançada, igual nós fomos, e ter esse entendimento de não julgar, né? Como é o tema aqui, é não julgues, então que fica essa palavra para os irmãos. Que quem me rejeitar, aqui no versículo 48, quem me rejeitar a mim
e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Então vai ser o Senhor que vai julgar. Na parte B, a palavra que tenho falado, essa o há de julgar no último dia. Porque, no 49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Amém? Então o próprio Pai, o nosso Deus, deu esse discernimento, mandamento, né, para Jesus, deu uma ordenança para ele, para que ele possa falar tudo o que o Pai quis, fazer o querer de Deus, fazer a obediência, né, obedecer. E realmente essa palavra fala muito, né, aos nossos corações, né? Como já disse, a gente era muito teimoso, a gente era muito difícil de lidar, né? Arrogante, ignorante, muitas vezes tem vários defeitos aí, né, que a gente tinha. Nós melhoramos em Cristo, mas nós não somos perfeitos. Então, por isso que devemos vigiar bastante nessa questão de julgamento, né? Que não somos nós quem vamos julgar, e sim, no último dia, a essa própria palavra, essa própria voz de Deus, que é a nossa bússola, o nosso norte, né? A nossa direção, que vai estar julgando. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar abrindo agora as vossas Bíblias, lá em Mateus 7. Mateus 7, o versículo 1. Do 1 ao 3. Mateus 7, do 1 ao 3. Lá em Mateus 7, do 1 ao 3, vai dizer: não julgues para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que estás no teu olho? Olha só, meus irmãos. No versículo 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Como que você vai tirar? No versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Glória a Deus, que palavra abençoada, né? E que fala muito aos nossos corações, nos exorta, né? Porque, como lá em João 12, 47, diz que mesmo aqueles que ouvirem e não crê, Jesus não julga, né? Jesus tem a misericórdia, tem a tolerância, tem o amor, tem a benignidade dele que alcança todos esses feitos maravilhosos que ele tem, que é só ele mesmo, e nos dá como ensinamento para que nós possamos também ter esse amor, ter essa tolerância, ser misericordioso igual o Pai, igual o Filho e o Espírito Santo que nos consola, né? E diz aqui, para nós não julgueis para que nós não sejamos julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Com aquela medida, com aquela intensidade que nós julgar as pessoas, nós vamos ser julgados também no último dia. No juízo, no último dia nós vamos ser julgados da mesma forma. Então, se você não quer isso para você, meu irmão, e eu também não quero para mim, então vamos procurar nos vigiar e se policiar, né? Verdadeiramente, e entregar para Deus nossas vidas, e que nós possamos estar sempre diminuindo, né, o nosso jugo, tirar de cima de nós o nosso jugo, nossos olhos, né, da nossa mente, e de tantas coisas, né, que a gente vê. Muitas vezes até no ministério da gente, principalmente, né, a gente vê muitos comportamentos assim daqueles cristãos que às vezes diz que é isso, diz que é aquilo, mas no fundo a gente vê alguns comportamentos, na hora já automaticamente a gente já julga, né? Porque a gente está vendo com os olhos, né? E a natureza do ser humano já é essa. Então que nós possamos estar repreendendo, né,
na hora que a gente vê esses certos comportamentos, a gente possa estar repreendendo no nome de Jesus e lembrar dessa palavra aqui, que com a medida que nós julgarmos, nós vamos ser julgados, né? E vão medir a gente com a mesma medida, com a mesma intensidade, com a mesma gravidade. Se a gente estiver julgando, exagerando em julgamento, em intensidade, nós também vamos ser julgados também, né? E que nós possamos tirar, né, a trave do nosso olho, antes de querer tirar o argueiro, o cisquinho, uma mínima coisa que está no olho do irmão, né? Então que nós possamos estar se reparando aí nisso, né? Se aperfeiçoando nisso, né? No versículo 3 aqui do capítulo 7 de Mateus diz: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Então, nós muitas vezes deixamos de ver a trave que está no nosso olho para cuidar da vida do outro, para cuidar do que está no olho do irmão. Quer tirar o cisco que está no olho do irmão ali? Como que você vai tirar se você está com a trave no seu olho? Muitas vezes a gente está dessa forma. Amém? E que nós não sejamos hipócritas, né? Que no versículo 5 diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do seu irmão. Depois que nós tirarmos a trave do nosso olho, liberarmos a nossa visão espiritual, tivermos realmente com a nossa visão limpa, com a nossa visão clara, nós vamos conseguir tirar o argueiro do olho do irmão, tirar o cisquinho que está no olho do irmão. Nós possamos nos aperfeiçoar nessa palavra, no nome de Jesus, e guardar ela no nosso coração. Hoje o tema que eu tive aí, que Deus tocou no meu coração, foi: não julgues o próximo, não julgues situações que se levantar, não julgues o seu ministério, né? Que muitas vezes, a maioria das vezes, acontece dentro do próprio ministério, dentro da própria família, né? E a gente sempre está julgando, né? Então, nós possamos estar nos aperfeiçoando. Essa palavra vai de encontro com o meu coração e com o coração de cada um que assim se deixar ser tocado pela palavra, né? Porque Deus fala aos nossos corações. Se você está em alguma condição dessa, meu irmão, vamos nos aperfeiçoar junto, né? Nós estamos aqui para nos policiar junto, nos aperfeiçoar junto, nos ajudar, criar esse ambiente de apoio mútuo, de apoio compartilhado, de alegria compartilhada, então que nós possamos estar aprendendo junto. Amém? Glória a Deus, que palavra de bênção, né, para nossas vidas. Agora eu quero que os irmãos abram lá em Lucas 6. Lucas 6, 36. Lucas 6, 36. A palavra do Senhor é bem clara, né, meus irmãos? Ela fala muito forte aos nossos corações. Diz, sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Olha só que linda essa palavra. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Versículo 36 do capítulo 6. Versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Glória a Deus. Tá vendo, meus irmãos? Que palavra maravilhosa. Essa palavra vem completando, né, aqui o nosso tema. Não julgueis para não ser julgados, não condeneis para não ser condenados, né? Soltai e soltar-vos-ão, né? Que a gente não possa estar aprisionando ninguém, né? Nos nossos corações, com rancor, com mágoa. Soltai, deixa livre, que cada um tem a sua escolha, né? Mas que possamos ser misericordiosos, né? Como diz aqui no início, no 36, diz: sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso, né?
E no 37 diz: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis ninguém, para que nós não sejamos também condenados. Soltai e soltar-vos-ão, para nós não aprisionarmos ninguém nesses sentimentos, nesses tipos de sentimento de julgo, nesse tipo de sentimento de fardo pesado, de julgar as pessoas com a medida exagerada, e nenhuma medida, na verdade, mas que com a intensidade que nós possamos também receber esse julgo lá na frente, no dia do juízo, no último dia, como disse lá em Mateus. Amém? No versículo 38, dai e ser-vos-ão a dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão do vosso regaço. Boa medida que recalcada, meus irmãos, sacudida e transbordante, dai e ser-vos a dado. Boa medida, recalcada, quer dizer, meus irmãos, prensada, socada, quer dizer compactada ali, para que esse conteúdo alcance todo o espaço, que nós possamos dar essa medida de não julgar, mas sim de misericórdia, de amor, de tolerância dentro do coração e compactar, recalcar ela no coração, compactar ela em todo o espaço do coração, que é a palavra de Deus, que é o cumprimento da palavra de Deus quando nós somos alcançados. Recalcada quer dizer isso, socada, compactada, para que ela ocupe todo o espaço que tiver que ocupar, que Deus permitir, que Deus realmente nos oriente. Sacudida, que essa palavra seja agitada a cada dia mais, sacudida, agitada, para que venha a cada dia mais, para que esse conteúdo se assente, para que caiba mais palavra cada dia mais no nosso coração. Transbordando, recalcado, sacudido e transbordante. Transbordando é para que nós possamos exceder todos os limites, realmente receber a palavra e transbordar ela para as outras pessoas, compartilhar, não nos encher e ficar cheio, né? Muitos costumam dizer que a ovelha obesa, a ovelha gordinha, né? A ovelha que está só se enchendo, somente se enchendo, somente se alimentando da boa, perfeita e agradável palavra, mas não a compartilha, não deixa transbordar algo de Deus, a palavra boa, perfeita e agradável do Senhor, que está no nosso coração. E assim nós aprendemos a não julgar, a ter misericórdia, a ter tolerância, e o amor dele seja derramado em nossas vidas. Amém? Porque vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Amém? Fala novamente aqui em Lucas, né? O que veio falar lá em Mateus, que com a mesma medida, todos os versículos de julgo aqui, né, que a gente leu, com a mesma medida em que nós medirmos e julgarmos, nós vamos ser também julgados da mesma forma. Então, meus irmãos, muitas vezes assim, na primeira vez, eu quero deixar um testemunho aqui, na primeira vez que nós fomos congregar, nessa denominação que eu estou hoje, eu e minha esposa, né, que nós estamos, a família, uma parte da família, cheguei, na primeira vez eu falei, amor, eu não é certeza que eu vou ficar aqui nessa igreja não, porque hoje a gente dá risada, né, disso, né, mas eu falei sério, na época ignorante, bravo, arrogante, né, eu falei, amor, não é certeza aqui, porque ela já tinha ido algumas vezes, né, e ela gostou, e eu falei, nós vamos conhecer umas igrejas aí primeiro, vamos em uma, vamos em outra, vamos em várias aí, porque nós vamos ver certinho essas questões de pastores aí, né? Eu era bem veaco com isso, e hoje eu entendo que existe de todo tipo, né? Mas o nosso pastor, graças a Deus, é uma bênção, mas ele no dia
parece que foi um tapa assim na minha cara. Eu ainda fumava, eu ainda bebia um pouquinho, né? Eu ainda fazia uso ainda de coisa errada. E justamente a palavra foi a respeito da libertação, da gente se arrepender, da gente julgar também. A palavra era, não me lembro, não me recordo qual a palavra que era, mas ele falou, na pregação, ele falou, você aí, meu irmão, você que fuma, você que tem algum tipo de vício, você que bebe, ou você que tem algum parente. Aí eu já olhei assim, cutuquei minha esposa e já falei, amor, não vem mais. Eu imaginei comigo primeiro, né? Falei, não vem mais aqui, nunca mais eu piso o pé aqui. Aí ele falou, mas eu não esperei, eu já estava julgando, eu não esperei ele terminar a palavra. Ele falou, você que tem isso, que tem um vício, que tem bebedice, que tem vício com isso, com aquilo, ô meu irmão, chega com a palavra de bênção, você vai se libertar disso, você vai se libertar disso. Se achegue a pessoa, a um parente, a um amigo, não abandona não, meu irmão, porque assim como aconteceu comigo, tinha muitas pessoas que julgavam, né? Até hoje a gente tem muitas pessoas que julgam a gente, né? E assim como a gente também às vezes julga, mas tinha muito, na época ainda tem muito, né? E da minha parte, graças a Deus, Deus está ministrando no meu coração que eu melhorei muito e eu quero e pretendo melhorar e vou melhorar muito mais ainda, né? Com essa palavra poderosa na mão. E a hora que ele falou isso, eu já falei, nunca mais eu volto aqui, nunca mais eu piso os pés aqui nessa igreja, está falando comigo. Aí ele falou, não, você que está nesse vício, você fique em paz, meu irmão, fique em paz, e você vai se libertar. E eu guardei essa palavra no meu coração. Antes eu já estava julgando, guardei essa palavra no meu coração e recebi de Deus a bênção, porque já faz mais de 10 anos, quase 10 anos, que eu não fumo, não bebo, não uso mais nada de droga, de nada de coisa errada, que desagrada a Deus. Então eu fui limpo, purificado pela palavra do Senhor, que eu a recebi e ela veio transformando, me limpando, me purificando, para a honra e glória do Pai. Amém? Então, meus irmãos, hoje eu comento assim, às vezes eu até comento até como pastor mesmo, né, que ele é uma bênção, um homem de Deus, realmente, que eu já tinha julgado ele mesmo antes de conhecê-lo, né? Porque, como eu disse, tem muitos tipos, né, de pastores, né? Tem uns que dizem que é pastor, mas não é, né? Mas não tem aquele comportamento, mas como a palavra já diz, é a respeito do julgamento, que a gente entregue para Deus e possa estar tendo tolerância, misericórdia, né? Se for para criticar, critique, mas uma crítica construtiva, meus irmãos, uma crítica que possa ajudar ele lá na frente, orando, entregando a vida dele, realmente intercedendo pela causa, para que ele possa realmente se transformar e dar bom testemunho, né? E dar bom ministério, né? Cuidar bem do ministério. E não é brincadeira, né? E a palavra de Deus fica para reflexão, né? Com esse tema aí, a palavra de Deus fica para os irmãos. Não julgue, porque com a mesma medida em que nós julgarmos, nós vamos ser julgados no último dia, e já tem quem há de julgar nós. Não é Jesus. Jesus, ele intercede por nós, ele nos ajuda, ele nos consola assim com o Espírito Santo, ele nos repara, ele nos aperfeiçoa no poder dele, mas ele não julga, porque ele não veio para julgar, ele veio para salvar o mundo. Então que você possa estar recebendo essa palavra, meu irmão. Se você tem esse hábito de julgar, amém, você vai parar, você vai se libertar disso. Se você não tem, amém, glória a Deus. Passe essa palavra adiante, leve ela no coração, onde quer que você for, ministre a palavra do Senhor, porque dela é onde vem todas as coisas, dela vem a própria vida, veio e vai continuar vindo, em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade de estar me expressando aqui para os irmãos, agradeço primeiramente a Deus, né? E a cada um dos inscritos aí. Você se inscreva, compartilha, comenta, ativa o sininho aí, todas lá, vai lá na notificação todas para estar recebendo os conteúdos, né? Geralmente o conteúdo é de pesca, mas como o canal próprio diz, é pescaria, louvores e bênçãos, né?
Então, as bênçãos tá aqui. As bênçãos tá tudo aqui a serem compartilhadas, né? E tem muitos testemunhos pra gente compartilhar. Quando não tiver conteúdo de pesca, de passeio no rio, vai ter o conteúdo da palavra do Senhor e de louvores também. Amém, meus irmãos? Eu agradeço do fundo do coração. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.